A gente vai começar esse módulo de formação de líderes. E esse é o primeiro de uma série de módulos. Eu quero, num primeiro momento, ajudar vocês a identificarem quais são as marcas de um líder à luz da Bíblia, não é? Num segundo momento, eu quero que a gente compreenda, num próximo módulo, o que é a igreja, quais são os oficiais de uma igreja e o que nos distingue enquanto Igreja Batista, que tem um sistema de governo congregacionalista, e para a gente compreender por quê? Porque a gente vai trabalhar a liderança no contexto de igreja local, no contexto de uma igreja batista. Então a gente precisa entender o que é uma igreja, a gente precisa entender quais são os oficiais da igreja, os ministérios de uma igreja, para a gente então ter condições de exercer essa liderança. Antes de tudo isso, é importante nós nos enxergarmos quem nós somos como líderes espirituais. O que se espera de um líder espiritual, né? À luz da Bíblia, o que é a liderança e o que a gente quer que aconteça. Há tanta coisa hoje sendo escrita, ensinada sobre liderança, o que de fato é bíblico, não é? O que de fato é importante para nós. E nós exercemos liderança, isso é muito claro, nas mais diversas esferas. Você exerce liderança como pai, no trabalho, na igreja. Então, e no mundo como o nosso, tão escasso de liderança, a gente precisa recobrar, não é? A visão bíblica de liderança, aprender com as escrituras o que é liderança. E, enfim, mas vamos orar então para a gente começar? Pai, obrigado por esses homens aqui que vieram com disposição para juntos aprendermos e crescermos no conhecimento e na graça do Senhor e na obra do ministério que o Senhor deu a cada um de nós. Cada um de nós aqui foi plantado em alguma posição de liderança. Como homens, somos chamados a liderar. A questão é que tipo de liderança estamos exercendo. E eu peço que o Senhor nos ajude, nos instrua, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Aí no índice ou no sumário, quero que você dê uma olhadinha aí. Nós preparamos com todo carinho esse material para você. E a gente vai começar definindo qual é o nosso alvo. Nós vamos, observe aí, nós vamos buscar entender o que é a liderança espiritual. Nós vamos definir isso, a liderança espiritual. Na sequência, nós vamos tratar dos dois círculos da liderança espiritual. O círculo interno e o círculo externo da liderança espiritual. Sendo que o círculo externo da liderança espiritual, ele flui naturalmente do círculo interno, não é? Então, você tem aí no sumário uma síntese do que a gente procura fazer, mas vamos direto aqui para a página 1, que é o nosso alvo.
E aí nós vamos, na definição, na sequência, verificar o que cada um dos círculos vai abordar. Tá certo? Então vamos lá. Deus, ele concedeu líderes à igreja com um propósito bem definido: equipar os santos, capacitar os santos para a obra do ministério, edificando-os na fé e no conhecimento de Deus. Então, o texto clássico, texto áureo para nós, é esse de Efésios. E eu quero que você preste atenção nele comigo. Eu coloquei ele aqui na tela para você perceber o seguinte. Efésios capítulo 4 é a maneira de Paulo orientar a igreja quanto ao corpo. Como é que o corpo ministra? Como é que os membros ministram uns aos outros no corpo de Cristo? E Paulo vai dizer que o próprio Deus foi quem designou liderança. Deus designou líderes. Então, liderança é uma ideia de Deus. É um dom de Deus, na verdade. É mais do que uma ideia, é um presente. É um presente de Deus. É importante a gente pensar nisso, porque você sabe, eu tenho batido nisso nos últimos tempos. Domingo agora mesmo eu falei muito sobre isso. Nós vivemos numa época em que se despreza qualquer tipo de liderança. Se você parar para pensar e for honesto, nós crescemos numa cultura, num país, o Brasil, onde nós somos encorajados a desprezar a liderança, a desconfiar abertamente dos nossos líderes, ainda que eles não tenham dado motivos. Nós somos ensinados a não elogiar. Não é verdade? Qual foi a última vez, homem, que você elogiou alguém? Honestamente, pense sobre isso. A última vez que você elogiou alguém por alguma tarefa, atividade, não é? Raramente a gente faz isso. Raramente a gente elogia. Por quê? Porque nós somos ensinados, nós somos estimulados a desconfiar de todo mundo. E essa ideia de liderança, ela é uma ideia divina. Deus designou líderes. E Paulo aqui, ele está tratando sobre o tipo de líderes que Deus designou no primeiro momento para a igreja. Ele vai falar que Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Essa é a ideia inicial de Paulo. Existem outros tipos de liderança na igreja. Outros textos onde Paulo também vai abordar isso. Agora, Deus designou eles com responsabilidade. Deus designou homens com responsabilidades. Que responsabilidade é essa? Preparar o povo. Preparar o povo para que o povo realize sua obra e edifique o corpo de Cristo. Com base nisso, para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Quem é que edifica o corpo de Cristo? O povo santo. Está claro isso? Quem edifica o corpo de Cristo é o povo, são os próprios membros, ou não está claro no texto? Sim. Ele designou homens como responsáveis
por preparar o povo para que o povo realize a obra e edifique o corpo de Cristo. Então, um líder, ele é tanto mais eficiente, quanto mais ele conseguir preparar pessoas para desenvolver o ministério. À luz da Bíblia, à luz desse texto de Paulo, é isso o que a gente tem que buscar ser e fazer. Multiplicar nossas habilidades, multiplicar nossa capacidade. Mas esse servir, esse edificar, ele tem um propósito específico. A unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. E também para que amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Eu destaquei essas duas coisas, a unidade e o amadurecimento, por uma razão muito clara. Quando você chega em Atos capítulo 6 e vê que os diáconos são instituídos, da superfície, o problema qual era? Você se recorda de Atos capítulo 6? Problema social. Da superfície era um problema? Social. Que tipo de problema? Das viúvas, né, o atendimento delas. Viúvas que estavam sendo preteridas. E isso aí os discípulos, os apóstolos têm que fazer. Então na cabeça de alguns havia uma injustiça sendo cometida, né? As viúvas de fala grega estavam recebendo menos cesta básica ou menos ingredientes na cesta básica do que as viúvas dos hebreus. Então, da superfície, o problema era estritamente social, digamos, de necessidade física. Mas a gente sabe que não era só isso. Isso é a superfície. Porque na raiz do problema era um problema de falta de unidade. Estava havendo um racha já no início da igreja entre os gentios convertidos de um lado e os judeus convertidos de outro lado. E aí os apóstolos entendem ser por bem estabelecer diáconos que resolvessem dois problemas numa tacada só. O primeiro problema, o da superfície, vamos garantir que todas sejam assistidas por igual. Mas sanando isso, haveria de se sanar o problema raiz, que era a divisão, a preterição. Então, quando Paulo está falando aqui de unidade, a unidade que a fé produz, essa unidade ela se expressa de forma muito clara no contexto de igreja local. É numa igreja local que a gente consegue ver pessoas unidas. Pessoas diferentes, pessoas, uns gentios, outros gregos, outros judeus, etc. Então, é no contexto da igreja local que a gente vê pessoas tão distintas vivendo em unidade. Porque o que as une? É a fé. A fé no Filho de Deus é o que as une. Certo? Então, líderes, eles são, num primeiro momento, dados por Deus para que eles preparem o povo para que o corpo viva em unidade, promovendo a unidade. E mais do que isso, o conhecimento, o amadurecimento deles. Porque veja só, ainda em Atos 6, quando os primeiros diáconos são estabelecidos para resolver o problema de desunidade, os apóstolos ficariam dedicados ao problema de edificar com a palavra e com a oração. Porque eles queriam ver o amadurecimento acontecendo por meio do ensino e da oração. Então, quando Paulo está tratando disso aqui em Efésios 4,
Não pense você que ele não tivesse conhecimento do que aconteceu na igreja primitiva e da ação que foi necessária para se manter unidade e amadurecimento juntos. Tá claro isso? Então, qual é o papel de uma liderança? Num primeiro momento, é garantir que as pessoas entenderão que elas precisam agir de tal modo a se manterem unidas na fé em Cristo, buscando amadurecimento. Antes de qualquer coisa, é isso que a gente tem que entender, porque foi Deus mesmo quem designou alguns para isto. Tá certo? Nesta caminhada, nós vamos descobrir, cada um de nós, que a forma como Deus mesmo nos criou, com determinadas habilidades, capacidades, alguns de nós, pelos dons que o próprio Deus também nos dá, nós vamos nos ver, por exemplo, servindo mais, de uma forma mais braçal, vamos dizer assim, diaconal, outros de uma forma mais didática, pedagógica, mais presbiteral, digamos. Uns mais para obra, outros mais para ensino, sendo que as duas coisas são essenciais no ministério cristão. É isso que a gente precisa ver. Então, liderança é um dom de Deus para a igreja. Quando você vê o mundo hoje em que a gente vive, desprezando, descartando, destruindo todo o conceito de liderança, o diabo sabe o que está fazendo. Quando a gente desvaloriza líderes e tudo. A gente sabe também, por outro lado, que muitos líderes acabam por dar motivos, né? Mas o erro de muitos não deve servir para a gente justificar que eles não são necessários, que o líder não é necessário. A gente precisa muito disso. Então, Deus mesmo foi quem concedeu líderes à igreja para equipar os santos para a obra do ministério, edificando-os na fé e no conhecimento. A pergunta agora é: como a Bíblia define liderança espiritual? Quais características são, meu povo, essenciais para se liderar biblicamente? Primeiro, como a Bíblia define, quais são as características e qual é o objetivo da liderança? Definição, características e objetivo. A gente tem que entender isso. Então, neste primeiro módulo de formação de liderança da nossa Escola da Palavra, nós vamos usar este texto que você tem em mãos, um texto que foi escrito pelo John Piper, que buscará responder essas perguntas de um modo bem cheio de Bíblia, você vai ver, e de sabedoria prática. A gente precisa muito disso, de Bíblia e de sabedoria prática. E minha oração, meus irmãos, é que vocês estejam aqui nesta classe com a intenção não apenas de aprender mais, mas de querer estar da melhor maneira preparado para servir na sua igreja e a partir dela. Seja em que área for, desde ficar ali na porta da igreja entregando o boletim, que para muita gente é tido como um trabalho tão bobo, tão pequeno, tão insignificante. Infelizmente, muitos pensam assim. Mas se você se colocar nos calçados de um visitante que pela primeira vez vai entrar aqui, e dependendo de como você sorrir para essa pessoa,
cumprimenta essa pessoa, entrega o boletim para ela, procura integrá-la com outra pessoa da igreja, isso fará toda a diferença. A gente não cansa de ouvir histórias de pessoas que disseram ou dizem: eu só fiquei nessa igreja porque desde a primeira vez que eu pisei aqui, fulana ou fulano me receberam tão bem que eu nunca mais pensei em deixar a igreja. Eu nunca pensei em deixá-la desde então. Então, a gente precisa disso. A gente precisa entender o que Deus quer de nós, espera de nós, como que Ele quer que nós atuemos, qual é o objetivo final dessa liderança que Ele me deu para desenvolver e assim por diante. Então vamos começar definindo liderança. Liderança espiritual pode ser definida como a capacidade de discernir onde Deus deseja que as pessoas estejam. Então, qual é a primeira necessidade de um líder? Ter discernimento. Que tipo de discernimento? Discernir em primeiro lugar onde Deus deseja que as pessoas estejam. Eu acho que nesse ponto você tem que se dar conta de que antes de você saber o que você, como líder, espera que as pessoas façam, você tem que saber onde Deus quer que elas estejam. Então, discernir onde Deus deseja que as pessoas estejam. No que isso aqui implica? Discernir onde Deus deseja que as pessoas estejam. No que isso implica? Eu tenho que saber qual é a vontade de Deus. Você tem que saber qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para as pessoas. Existe aquela vontade de Deus macro, que é a mesma para todo mundo. E existem as vontades de Deus micro, que variam de acordo com pessoas e circunstâncias e momentos da vida. Qual é a vontade macro de Deus para todo ser humano? Todos se salvam. Todos se salvam. O que mais? Chega ao conhecimento. Santificação, a glória de Deus, né? Esse é o macro. Não tem como você glorificar a Deus se você não for salvo. Não tem como você glorificar a Deus uma vez salvo sem santificação, não é? Agora, a vontade de Deus no micro depende. Isso tem a ver desde a pessoa com quem você deverá constituir uma família, como você deve proceder diante de determinadas situações. Então existe a vontade micro, a vontade de Deus para as diversas áreas da vida e momentos distintos da vida. Então a primeira coisa, o líder espiritual, ele é uma pessoa de discernimento. Só que o discernimento dele tem um padrão, é a vontade de Deus. O discernimento dele não é fundamentado no que ele pensa, no que ele acha, no que ele aprendeu apenas, na cultura, não é isso. É um discernimento bíblico. Onde Deus quer que as pessoas estejam. Esse é o primeiro passo. E isso é muito importante, gente, porque nós vivemos numa época em que as pessoas, elas determinam para elas mesmas o que elas desejam. Elas dizem, elas sentem, então deve ser verdade, deve ser isso. Eu estou sentindo, já que eu sinto, por que não pode ser verdade isso?
E a gente precisa ser do tipo de pessoa que sabe muito bem discernir e ajudar as pessoas a confrontarem aquilo que elas sentem com aquilo que de fato é palavra de Deus para elas. A marca interessante do líder, pastor, é caráter. Quando você olha sobre o grande líder, Neemias, é o seguinte, um homem, uma posição, copeiro, uma pessoa que gostava de gente, entende? Caráter, coragem, um homem de fé, que confiava em Deus. Isso. Entende? Esses são pré-requisitos. Nós vamos entrar nisso daí quando a gente for tratar do círculo externo da liderança. Esses aspectos todos. Porque discernir onde Deus deseja que as pessoas estejam e a iniciativa de utilizar os métodos divinos para conduzi-las até esse ponto. Então, para você discernir a vontade de Deus, não basta você ler e buscar conhecimento. Você tem que ter um tipo de vida, um tipo de caráter que de fato é propício para a revelação de Deus para você. E uma vez discernida a vontade de Deus, você vai ter que tomar a iniciativa para mover a pessoa nessa direção do que é a vontade de Deus. Como líder, você vai ter que fazer isso. E a iniciativa, muitas vezes, vai requerer coragem, integridade, porque se você não for íntegro, logo, logo as pessoas vão te questionar. Logo, logo elas vão dizer, não, eu não vou seguir você desse jeito. Agora, essa iniciativa de levar as pessoas até o ponto onde Deus quer que elas estejam, requer métodos divinos, não os humanos. Nós não militamos com qualquer tipo de arma. Nossas armas, elas são espirituais, não é? Então, a gente precisa lembrar disso. E nesse processo, veja, eu discerni a vontade de Deus, eu tomo a iniciativa para usar os métodos divinos, mas eu faço isso confiado no poder de Deus, pelo Espírito, não é pela força. Eu faço isso no poder de Deus. E a resposta para onde Deus deseja que as pessoas estejam é a seguinte: uma condição espiritual e um estilo de vida que demonstrem a glória de Deus e honrem o seu nome. É nesse ponto que nós queremos deixar as pessoas. Condição espiritual, estilo de vida que demonstre a glória de Deus e honrem o nome de Deus. Claro isso? Alguma observação? O objetivo da liderança espiritual, portanto, é levar as pessoas a conhecerem a Deus e a glorificá-lo em tudo que fazem. A liderança espiritual não se concentra tanto em dirigir pessoas, mas em transformá-las. Já tinha se dado conta disso? Se desejamos ser o tipo de líderes que devemos ser, nosso foco deve estar no crescimento das pessoas, ajudando-as a alcançar a plena medida da estatura de Cristo, em tudo que a gente faz, meu povo. Em vez de apenas ditar planos para as pessoas. Porque fazer plano é a coisa mais fácil que tem, não é?
Um líder pode até conseguir que as pessoas sigam seus planos, mas se seus corações não forem transformados, ele não terá liderado espiritualmente. Resultados, então, nem sempre comprovam que a gente está fazendo a coisa certa. Pastor, como transformá-las sem dirigir as pessoas? Como seria mais ou menos isso? Seria através de simplesmente do exemplo? Ser exemplo para a pessoa, ver Cristo em nós? Por exemplo, se o nosso objetivo é fazer com que, em última instância, as pessoas se pareçam mais com Cristo, e não apenas que elas cumpram uma tarefa, no meu processo de liderança, se fosse apenas cumprir a tarefa, eu faria de tudo para que ela fosse lá e cumprisse a tarefa. E se o fim principal não é apenas que ela cumpra a tarefa, mas que ela seja transformada à imagem de Cristo, uma das coisas mais difíceis que tem é a gente servir pessoas. O que é que eu vou ter que ensinar para essa pessoa que tem que cumprir uma tarefa? Que ela precisa também amar aqueles na direção de quem ela está cumprindo uma tarefa. Ou seja, ela não tem apenas que entregar o boletim da igreja, ela tem que entregar de um modo que as pessoas se sintam acolhidas. E ela vai dizer, mas às vezes é tão difícil fazer isso que a pessoa chega de cara feia. Então, é você ajudar ela a entender que no processo de ela realizar a tarefa, ela está sendo transformada por Cristo. Ela precisa demonstrar o fruto do Espírito, ela precisa buscar crescer e não apenas fazer o que ela tem que fazer. Uma coisa é eu só simplesmente subir ali e pregar um sermão. Mas eu estou sendo ou fui transformado por essa mensagem, eu que entrego o sermão. Veja, não é que o líder não deverá dirigir as pessoas, é parte da liderança isso, dirigi-las no bom sentido, né? Mas ele faz isso de uma maneira que ao final da tarefa, não apenas a tarefa foi cumprida, como também ela que liderou o processo foi transformada e viu pessoas serem atingidas e transformadas no processo. Dirigir e conduzir tem duas diferenças. Dirigir é você dar direção. Conduzir é você andar junto. Isso. Então você também está aprendendo. Exatamente. A direção, a condução, é necessário os dois, né? Então, nesse caso aí, eu já ouvi muitas pessoas não convertidas dizer a seguinte frase: se for para mim ser um crente igual esse aí, eu prefiro não ser. Entendeu? Então, se espelhando no que ele vê da pessoa. Isso que diz que é um cristão, entendeu? Eu já vi demais fazer. Pessoa ímpia falar isso. Pessoa que não é convertida. No mundo em que a gente vive, é muito comum hoje se ouvir falar de abuso religioso, onde o líder da igreja ou os líderes da igreja conduzem de tal modo que a única coisa que cabe aos liderados é cumprir a ordem. E se você não cumpre a ordem, você está sendo desleal, insubmisso e tudo mais, né? Então o processo, o que a gente quer nesse processo de liderar é sim que as tarefas sejam cumpridas, viúvas sejam assistidas, pessoas sejam cuidadas. É óbvio que a gente quer isso. Mas a gente quer muito mais do que isso. No processo a gente quer ver transformação. Porque, por exemplo, pensa no trabalho diaconal, que é um trabalho de serviço, de cuidar de quem está com necessidade física, material, né? Jesus nos ensinou a orar pedindo o pão nosso de cada dia. Então, quando um membro da igreja é assistido pelo trabalho de diaconia,
nesse sentido de ter um alimento, por exemplo, na verdade, a diaconia da igreja, nesse sentido, foi resposta da oração do Pai Nosso. Ou não foi? Então, e outra coisa, o pastor quando ele prega, ou o presbítero quando ele prega ou ensina, quando ele diz uma palavra e a pessoa ouve, e ela recebe como palavra de Deus, aquilo foi resposta de oração dela. A oração dela, ela pediu, Deus, fale comigo. Pelo menos é isso que se espera de todo membro da igreja que entra aqui domingo. Senhor, fale comigo hoje. Aí o pregador prega de tal modo que Deus fala, ou seja, aquilo foi resposta de Deus. Mas a mesma coisa se aplica na questão diaconal. O enfermo que é visitado, a pessoa que é cuidada. As pessoas vêm aqui em busca de acolhimento, gente. A gente viu uma cena, o Itamar e eu no domingo, que foi impressionante. Um casal jovem que está vindo para a nossa igreja, do nada. A moça decidiu que eles precisavam de uma igreja batista. Procurou o endereço de uma igreja, não achou. O namorado dela, noivo, marido, não sei, viu uma foto na internet, falou, é essa a igreja? É, só que a foto era a nossa igreja. Mas o endereço que ela passou para ele era de outra igreja. E eles vieram parar aqui. E na quarta-feira passada, o Marcos, o Fernando, o pessoal orou com eles aqui. E no domingo eles vieram. E aí a gente conversa vai, conversa vem. Você não sabe da maior, Marcos. O moço, olha só como é que Deus faz as coisas. O moço, ele tem 24 anos, se não me engano. Ele mora na rua adjacente onde morava minha mãe. A primeira bicicleta que ele teve foi minha mãe que deu para ele. Meu Deus. Que isso? Que isso? E a primeira caneca que ele me mandou a foto, ela deu para ele quando ele era criança. Uau. Aí eles assim, num estado de dificuldade tão grande, procurando casa, aluguel, e eu percebi que na euforia já tinha todo mundo ido embora. Tava o Itamar, a Leide, De manhã ou de noite? à noite, e o Everaldo na cozinha, terminando algumas coisas lá de lanche. E eu perguntei para eles, falei, vocês estão com fome? Vocês comeram? Aí a moça respondeu de um modo que claramente ela não tinha comido e estava com fome. E certamente não comeram porque não tiveram dinheiro para comprar comida. Aí eu vi que o Itamar estava fazendo lanche, eu entrei e falei, Itamar, tem um lanchinho? Ele tinha acabado de cortar o sanduíche assim, ó. Nem na padaria ser tão gostoso como aquele. E aí eu os chamei lá dentro. Quando eles viram a gente servindo aquele pão, o suco, ela ficou assim, absolutamente comovida. Ela e ele. Porque eles disseram assim, parece que nós encontramos uma família. Isso é diaconia. O que foi feito ali foi diaconia. Então, veja, ainda que eles não fiquem na igreja, ainda que eles não deem fruto entre nós os acolhemos, pelo menos nesse primeiro momento, de tal modo que eles viram em nós uma família. Isso glorifica a Deus. Então, no processo, eu aprendi, o Itamar aprendeu, ou seja, o que a gente aprendeu? É sempre melhor dar do que receber. A gente aprendeu que um gesto tão pequeno e tão simples pode significar infinitamente mais do que a gente jamais imaginaria para quem está recebendo o nosso gesto. E em terceiro lugar, a gente aprende um negócio muito importante. O valor de você saber ficar na igreja com olhos para as pessoas diferentes. Quem é quem? Eu te conheço. De onde você é? Como é que é seu nome? Você está precisando de alguma coisa? Sabe? De acolher. Mas você já parou para pensar que nós, como igreja, tantas vezes, a gente fica muito mais voltado para resolver nossos problemas? Você quer me ver ficar muito triste, e eu já percebi isso tantas vezes ao longo de 26 anos como pastor, é você chegar na igreja e ver um grupo de irmãos e você sabe
que o que eles estão fazendo é conversar mal da igreja, ou do líder, ou de outras pessoas. A gente sabe, a gente vê, é perceptível. E deveriam estar ali com olhos atentos para quem está entrando, quem está chegando, como a gente cuida, como a gente abençoa, como a gente faz, né? Tamar. Pastor, só um dado testemunho de como a gente chegou na igreja. Numa quarta-feira, geralmente é um pouco mais leve. Eu tinha decidido mudar a igreja. Essa é a segunda igreja da qual eu passei, desde que me converti, há 29 anos. Eu estava vindo essa igreja, eu e o João. O João, uma criança, no carro chorando, porque eu não queria mudar de igreja. Nós chegamos nessa igreja. Eu sentei no banco lá atrás, assim, umas 15, 20 pessoas. Quem foi sentar comigo lá? O irmão Jerônimo. Sentou dentro da gente era, quer dizer, nos recebeu tão bem que eu falei, é aqui. Exatamente. Faz diferença. Por isso, assim, que eu penso, irmãos, eu espero que no mínimo aqui eu consiga fazer você entender que tão abençoado quanto o dom de pregar é o dom de servir. Porque a gente costuma olhar para Jesus e defini-lo com razão, mas defini-lo apenas como Salvador. Mas na verdade ele é diácono. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para Servir. a palavra grega é diaconia. Ser um homem também de avental, né, pastor? Um homem de avental, de toalha e bacia, Toalha e bacia. né? Então, assim, a gente precisa disso, porque a gente pensa que a gente realmente está fazendo algo grande para Deus tão somente se a gente estiver ensinando, pregando, com evidência, aparecendo lá na frente. E o que seria de nós sem o Espírito de Deus? Se é que eu posso colocar assim, eu não quero de maneira nenhuma me incorrer em qualquer tipo de heresia. Na economia da Trindade hoje, o Espírito Santo é o diácono, que nos serve levando para Cristo, né? O que seria de nós sem o Espírito de Deus? Então, assim, esse espírito de diaconia, de serviço. E aí, quando você pensa num corpo diaconal na igreja, ao meu ver, muito mais do que ser esse corpo os únicos que fazem a diaconia, é o corpo que modela a diaconia, mobiliza a diaconia e leva outros nisso para realizar a diaconia. É muito mais isso do que qualquer outra coisa, né? Ed. Pastor, nós fizemos uma analogia do texto desse parágrafo, da pergunta do Marcão fez lá, a gente ouve comparando com a liderança que a gente aprende na faculdade, nos bancos, né? E aí, claro, nós temos a consciência de que isso veio daí, não de onde, não que a gente está falando veio de lá, né? Mas é a liderança conquistada, não a liderança impositiva, os tipos de liderança. Então, é que chamou a atenção do Marcos lá. Eu acho que nós temos que ter essa liderança conquistada, demonstrada, fluida, do dia a dia. Não aquela liderança do chefe. Até porque, exatamente, muito bem colocado. Até porque, da perspectiva da liderança bíblica, diáconos e presbíteros, quem é que os reconhece e os comissiona? É a igreja, né? E a igreja, portanto, só vai reconhecer e comissionar aqueles que ela consegue enxergar neles determinadas características. 1 Timóteo 3. Então é algo que de fato é reconhecido no líder e que por ser reconhecido a igreja comissiona.
Porque no processo de Deus chamar alguém, gente, existem duas coisas envolvidas. A primeira delas é a pessoa aspirar. Ela deseja aquilo. Quem aspira ao episcopado, né? Então existe, aí o sujeito chega em você e diz: eu aspiro ser um professor. Tá, mas não é suficiente se aspirar. Há de se ter o reconhecimento por parte da igreja. Esse é o maior problema. Muita gente aspira, mas não aceita a igreja dizer: mas olha, você não quer reconsiderar isso porque parece que não é, você não tem essas características. Tenta fazer isso hoje nesse mundo de experiência que a gente vive, a pessoa vai te xingar, vai dizer que você está indo contra a vontade de Deus. Deus me chamou. Tá, mas Deus não chama assim, só chamando você. Segundo 1 Timóteo capítulo 3, Deus chama colocando desejo e confirmando isso pela avaliação da igreja. Isso é essencial. Não é apenas para os presbíteros, é também para os diáconos. Né? Pastor, no culto de quarta-feira, o André apareceu aqui. Sim. E eu me aproximei dele e procurei a igreja. Você achou a igreja? Conversei com ele mais que pude e falei: vem pra cá. E sabe o que aconteceu, André? Ele um dia chegou, e aí depois ele me procurou. Ele falou assim: pastor, aquele irmão, ele inclusive é diácono lá no Rio de Janeiro. Aí eu falei assim: Jaime, vamos com calma. Falei ou não falei, Jaime? Falei: vamos com calma, a gente não conhece esse irmão. A gente não sabe quem ele é, não é verdade? A gente não sabe, não é porque ele foi diácono lá no Rio de Janeiro. Quem é ele? Ele está fugido do Rio de Janeiro? Não sei. E graças a Deus. Aí o Jaime, para não perder a compostura, um dia chega em mim na porta do meu gabinete: pastor, o senhor lembra o que você falou do André? Eu falei assim: lembro. Eu prefiro morder na língua assim do que, né? Mas assim, percebe? A gente tem que saber fazer esse trabalho de acolhimento. Porque é dele que a gente vai colher os grandes frutos, né? Pastor, Sim. quer voltar ali, né? Que a liderança ela não se concentra em dirigir pessoas, mas em transformá-las, né? Ela não foca em conduzir pessoas num primeiro momento. Isso. Porque eu não sei se está muito claro esse termo. Concentrar em algo é você só ver aquilo. Isso. Só aquilo. Aí, assim, nessa questão de dirigir pessoas... Então vamos lá, eu vou te dar um exemplo claro aqui, aí você complementa. Eu acho que agora eu vou saber melhor dizer. Você tem um filho, você é pai. E você fala para esse filho o seguinte: você já viu que esse filho, quando ele termina de tomar banho, ele não pendura a toalha no lugar devido para secar. E ele tem que fazer isso. Aí você vai lá e orienta seu filho. Fala: você tem que pendurar a toalha para ela secar. Você não está fazendo isso. Essa é a tarefa. É seu dever como pai dirigi-la nesse processo de aprender a colocar a toalha para secar. Só que você descobre que ela não faz isso. Aí você chega nela com mais veemência e diz: você vai pegar essa toalha e você vai colocar para secar. Aí a criança vai e pega a toalha com raiva e faz isso com raiva. Ou seja, ela cumpriu a tarefa. Mas no processo ela não foi transformada. É isso que a gente está dizendo. O meu processo de liderança, ele tem que ser de tal modo, o meu jeito de liderar, ele tem que ser de tal modo, que se há algo no que eu devo me concentrar, chama-se coração. Amém. Amém. Ver a pessoa e não o coração da pessoa. Porque a pessoa pode muito bem, sei lá, cumprir a tarefa que você deu para ela, mas vai fazer isso com motivação errada, com sentimento errado. Ou seja, da perspectiva externa, a tarefa foi cumprida, mas o coração
não estava correto. Poxa vida. O exemplo claro é o de Moisés. O Deus falou para ele e para Arão, falem a rocha. Moisés foi lá, gritou e bateu na rocha. Ou seja, da perspectiva de cumprir a tarefa, Moisés cumpriu. A água saiu da rocha, todo mundo bebeu água. Mas o coração de Moisés não estava certo. Não, e aí eu ia entrar justamente nesse ponto, né? Porque como não se concentra em fazer a tarefa, mas em sim transformar a pessoa, normalmente o líder, como ele tem pessoas ali na frente dela, isso de repente torna uma vaidade e enorme. ele acredita que ele quer realmente fazer tudo que a pessoa faça daquele jeito que ele quer. E muitas vezes as pessoas não vão fazer igual ele quer. Por isso que alguns... E a transformação realmente vem porque não é... Por isso que determinadas posições de liderança são mais tentadoras do que outras. A posição de liderança que te coloca mais em evidência, sim, ela vai ser sempre mais tentadora, né? O líder também tem que gostar de gente, né, pastor? Isso. Se não gostar... Sabe o que eu tenho descoberto, Joaquim? A maioria das pessoas, do povo que serve em igreja é mais comunista do que eles sabem. Como assim, pastor? Vamos lá. O comunista, ele ama a sociedade, o ser humano, a humanidade. Odeia pessoas. No ministério tem um monte de gente. Eu amo o ministério. Mas não vive com gente. Não presta atenção nas pessoas. Não ouve as pessoas. Não gasta tempo com pessoas. Isso é um problema muito sério. Eu e Cris fizemos um pacto quando eu fui para Campinas. Eu disse, Cris, nós vamos dedicar a você, não vai precisar trabalhar, graças a Deus, mas assim, você não vai dar tanta atenção para a igreja nesse momento. Você vai dar atenção para o Samuel, que era recém-nascido, depois a Isabela. Porque uma coisa que me deixou chocado a essa altura da vida era ver o grande número de pastores, entre aspas, bem-sucedidos no ministério pastoral, mas com a família arrebentada. Eu falei, eu não quero isso. Filho sem falar com filho, irmão sem falar com irmão, perdão. O meu antecessor, o filho dele, publicava no jornal da cidade artigos combatendo a existência de Deus, lá em Campinas. Era chocante. O outro, enfim, não quero aqui denegrir ninguém, porque os próprios filhos de Deus escolheram também se rebelar, né? Tendo tudo perfeito. O pai pode fazer tudo exatamente certo e o filho ainda escolher o caminho desgraçado. Mas no que dependesse de mim e da Cris, esse é o ponto. Eu queria que de algum modo a nossa vida, como está lá em 1 Timóteo 3, nosso exemplo, administrar bem a própria casa, os próprios filhos, eu queria que isso validasse o ministério. E olha, eu não preciso dizer, vocês conhecem meus filhos aqui. A gente veio para cá na época de adolescência deles ainda, começando a adolescência, vocês não viram meus filhos dar trabalho. Muito pelo contrário. A partir desse momento, eles podem até cada um querer escolher o caminho deles, mas eles já estão adultos. Então, é muito importante essa questão da conexão com gente. Então, você tem que gostar de gente. Eu lembrei desse exemplo, pelo que o Joaquim falou. O Samuel era pequenininho, e eu queria muito eu estudava, né, fazia doutorado nos Estados Unidos e tinha que preparar sermão. E o Samuel entrava no meu gabinete em casa, eu sempre tive gabinete em casa e na igreja. E ele entrava para brincar e eu dizia, filho, papai agora está trabalhando. Aí ele saía. Aí um dia ele entrou com a Bíblia do bebê, sentou no chão do meu lado e falou, vamos ler a Bíblia, pai?
Era a maneira dele dizer, presta atenção, eu quero agora ler a Bíblia também. E eu só fui acordar para isso quando eu tive minha síndrome do pânico em 2005. Foi quando eu acordei, Samuel já estava com 2 anos. Eu falei, meu Deus, se eu seguir esse rumo que eu estou seguindo, eu vou perder tudo. Não posso. Aí eu aprendi a duras penas que o líder, como nós veremos adiante, tem que gostar da esposa e tem que parecer que gosta dela. Tem que gostar dos filhos e tem que parecer que gosta deles, né? Tem que gostar de gente, tem que parecer que gosta de gente. Pastor, seguinte, não é bom quando você olha diante das Escrituras, quando você olha sobre a liderança desses homens de Deus. Sim, para mim, o maior líder, exemplo de líder que eu tenho na minha vida é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas tem líderes dentro das Escrituras que é o seguinte, que a gente tem que orar sobre a vida deles. Cara, sobre Neemias. Cara copeiro do rei, um homem, o seguinte, próspero, quando ele ficou sabendo em relação, estava acontecendo com o povo judeu, entende? Depois do cativeiro, ele estava numa situação cômoda, perguntou, como é que está o povo lá? Aí o irmão dele, Anã, disse, ele está em profunda miséria. Ele chorou. Sensibilidade. Ele chorou, outra coisa, pediu, orou ao Senhor, entende? Largou o emprego dele de copeiro para ajudar o povo necessitado. Muitas vezes é o seguinte, muitas vezes a gente vê as pessoas falarem com uma pessoa, quando falar com uma pessoa, procura saber como é que está a pessoa. Ajuda a pessoa. Se você pergunta sobre alguém, você tem responsabilidade sobre esse alguém, como é que ele está. Entende? Esse é o marketing. Exatamente. Prosseguindo, todos têm alguma responsabilidade de liderança em determinados relacionamentos. Entretanto, neste curso, nossa preocupação está em identificar as características que uma pessoa deve possuir. Isso que o Joaquim está tentando colocar. Quais são as características que uma pessoa deve possuir para se destacar como um líder espiritual, tanto na qualidade de sua liderança, quanto no número de pessoas que a seguem. A liderança espiritual ela é composta por um círculo interno e um círculo externo. Então agora eu vou apresentar para vocês o panorama do curso, para vocês entenderem onde nós vamos chegar. O que a gente quer? O círculo interno da liderança refere-se à sequência de eventos na alma do líder. A sequência de eventos que devem ocorrer para que a pessoa possa então dar o primeiro passo na prática da liderança espiritual. Ou seja, sem esses passos que são pré-requisito, você não poderá falar em liderança. Esses são os fundamentos básicos absolutos. São aspectos que todos os cristãos devem alcançar em algum grau, todo crente, não só o líder. E quando alcançados com grande fervor e profunda convicção, frequentemente resultam em uma liderança forte. Quais são esses passos, né? Essa sequência de eventos? Primeiro, liderar de forma a que outros glorifiquem a Deus. Então, usando o exemplo de domingo passado, glória a Deus por essa igreja, o casalzinho dizendo. Uma família que está cuidando da gente. Sabe o que aconteceu, Itamar? Eles saíram daqui na motinha elétrica, foram para casa, pararam para pegar pamonha, saíram com fome ainda. Você acredita que ela foi roubada? Como assim? Roubaram o celular deles. Ué, onde eles pararam, chegou alguém e levou o iPhone. Tem Sônia, né? Tem Sônia. Então, assim,
liderar de forma a que outros glorifiquem a Deus. Segundo ponto. Então, veja bem, o primeiro objetivo do líder sempre é a glória de Deus e não a dele mesmo. Certo? Segundo, liderar com a decisão de amar tanto amigos quanto inimigos. Porque uma coisa é gostar de gente amiga. Outra coisa é gostar de gente inimiga. Será que alguém gosta? Hã? Esse é o desafio. Liderar com a decisão de amar tanto amigos quanto inimigos, confiando em Deus e esperando em suas promessas. A gente vai desembrulhar isso. Ou seja, você tem que ser uma pessoa disposta a ser líder, tanto para quem gosta, quanto para quem não gosta de você. E isso é duro. Jesus não foi assim? Neemias não foi assim? Terceiro, liderar a partir do transbordar da meditação e oração sobre a palavra de Deus. E por fim, liderar com a consciência da própria impotência. Aí nós vamos ver exemplo de dois grandes homens, do Hudson Taylor e do George Miller. Nós vamos desembrulhar isso, isso aqui é um panorama. Uma vez decidido isso no seu coração, ou seja, liderar para que outros glorifiquem a Deus, liderar de um modo que você seja líder, tanto de amigo quanto de inimigos, liderar a partir do transbordar da meditação e oração sobre a palavra de Deus, liderar com a consciência da própria impotência. Aí você cai no círculo externo da liderança espiritual, que abrange as qualidades que caracterizam tanto líderes espirituais quanto líderes não espirituais. Essas qualidades incluem o quê? O desassossego, ou seja, a inquietação, não se conforma com o estado das coisas, quer mudança, quer para melhor. Otimismo, intensidade, autodomínio, resiliência, incansabilidade, ponderação, articulação, capacidade de ensino. Como é que você lidera se você não sabe de algum modo ensinar? Minha mãe dizia o seguinte, na época que eu fui criado com ela tendo ajudante em casa, na época em que ajudante ainda morava na casa da pessoa, né? E eu me lembro de várias vezes ela dizer, para você ter uma boa ajudante, você tem que saber fazer o que uma ajudante tem que fazer, senão você não vai saber ensiná-la. Eu nunca esqueci disso. E tem razão. Você tem que saber fazer, você tem que saber ensinar. Outra frase célebre dela era o seguinte: tem gente que estraga as ajudantes, porque não sabe nem o que pedir, não é? Então, capacidade de ensino, você tem que ter um bom discernimento de caráter do outro, você tem que ter tato, orientação teológica, visão, organização e eficiência, decisão, perseverança, romance e tranquilidade. Nós vamos Começa com desassossego e acaba com tranquilidade. Esse é o equilíbrio. Mas você notou tudo certinho. Porque um equilibra o outro. O desassossego é a sua santa inconformação. E a tranquilidade é fruto de saber que você não é Deus. Porque senão você não vai dormir. Não foi disso que a gente conversou, Ciro? O desassossego com o estado das coisas
E a tranquilidade de saber, o Senhor dá enquanto os dele dormem. É isso. É difícil, mas é isso. Vamos lá? Vamos caminhando aqui. O círculo interno da liderança espiritual. Uma coisa bem, essa palavra desassossego aí bem específica, eu acho que ela tem que ser duas direções. Tipo, primeiramente, para si mesmo, você não ser um preocupado com uma situação que você está, você ser desassossego. Ter um desassossego para você sempre buscar melhorias, né? E também no ambiente que você está, no caso, a igreja. Eu falo isso, estou tirando por mim mesmo. Minha mudança para cá foi justamente esse desassossego. Estar meio conformado no ambiente, que de certa forma era confortável, mas que por anos estava esse desassossego dentro de mim, né? E quando eu dei um espaço mais a ele, as coisas fluíram de uma forma que me surpreendeu. Queria só colocar esse ponto. Muito bom. Obrigado, Peter. Segunda aula, né? A gente trabalhou dos tópicos aí da introdução e agora a gente vai concentrar no círculo interno da liderança espiritual. Então vamos lá. Liderar para que outros glorifiquem a Deus. O objetivo final de toda liderança espiritual é que as pessoas venham a glorificar a Deus, ou seja, que elas sintam, pensem e ajam de modo a magnificar o verdadeiro caráter de Deus. Veja só, preste bastante atenção nessas palavras. Sintam, pensem e ajam. É possível alguém agir, ainda que corretamente, e não estar glorificando a Deus? Como? Se a motivação estiver errada, não é? Se os objetivos forem pecaminosos e tudo mais, né? Então, nós temos que viver de tal modo que o nosso coração, o nosso pensamento, nossas ações, tudo isso junto colabore para glorificar a Deus, não é? Então, essa é a grande luta nossa. É manter coração e comportamento muito bem ligados, de um modo a glorificar a Deus. Nós, no movimento mais tradicional do evangelicalismo, nós tendemos a desprezar muito as emoções. E graças a Deus houve uma redescoberta nos últimos anos da teologia de Jonathan Edwards, que valoriza muito as afeições, as emoções santificadas. Porque nós somos seres movidos pelas nossas emoções. Goste você disso ou não. Nossas emoções, nossas afeições, elas nos dirigem para o bem ou para o mal. E não foi à toa que Jesus disse que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, alma, entendimento, ou seja, como um todo. Não é? Então, não apenas as nossas ações, mas os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, isso tudo tem que glorificar a Deus. Então, para deixar bem claro o que nós dissemos no primeiro período, conduzir de um modo a glorificar a Deus não visa apenas a execução da tarefa. Visa a execução da tarefa com o coração correto. É isso que no processo a gente tem que ir ensinando as pessoas, a fazer a coisa certa, com a motivação certa. Esse é o nosso alvo como crentes.
Um dos meios cruciais pelos quais o líder cristão leva outros a glorificar a Deus é sendo ele próprio, ou seja, a nossa vida, gente, é a grande vitrine. Ele próprio, uma pessoa que ama tanto o amigo quanto ora pelo inimigo. É o que Jesus vai ensinar a gente a fazer. Porque num primeiro momento, a gente, por natureza, não vai amar o inimigo, certo? Mas se você pratica a oração por ele, em algum momento, você vai, no mínimo, começar a olhar para essa pessoa com compaixão. Na minha história, quantas vezes, orando por pessoas difíceis de serem amadas, orando com sinceridade, de repente eu me peguei não mais com qualquer sentimento ruim com relação a ela, mas com compaixão, com aquilo que Jesus mesmo diz, né, lá do alto da cruz: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Não é? Então, o líder, ele é esse. E, gente, a gente está numa época onde está difícil a gente, no mínimo, ter uma predisposição para amar quem não pensa igual a gente. Parece que nunca foi tão difícil amar um ao outro como agora, não é mesmo? Não sobra tempo aí. Não tem, nem aposentado? Nem aposentado. Nem aposentado. Mal dá tempo de chamar o cara. Porque, veja, a gente está vivendo num momento de polarização tão terrível que a gente não consegue ter um mínimo de predisposição para orar pelo outro. Nossos diferentes políticos, eles não são mais tidos como pessoas que deveriam ser alvo de nossas orações, mas do nosso desprezo. E está longe de ser uma atitude cristã. Longe. É óbvio, gente, é óbvio que a gente tem que lamentar com o estado das coisas. É óbvio que a gente sofre com o que a gente está vendo na cúpula da nossa política. Não só no Brasil, no mundo ocidental como um todo. É óbvio que isso está ferindo a gente. É óbvio que a gente sabe das maracutaias que estão aí por detrás de tudo. Ninguém discute isso. A minha grande questão é, será que a gente está sabendo lamentar? Será que a gente está sabendo agir de um modo que a gente consiga, de fato, orar? Será que se você encontrar o Alexandre de Moraes ou o Lula, seja lá quem for o seu desafeto político, seu primeiro impulso vai ser hostilizá-lo ou desejar falar de Cristo para ele? Sério mesmo, isso aqui não é pieguismo meu, isso aqui não, é uma pergunta séria. Qual é a nossa principal vontade? Porque se a gente parar para pensar, se não converter a Cristo, ele já está condenado. Já está. Então para que eu vou chutar cachorro morto? Ele já está condenado. Cana quebrada, como já vi. Pisar na cana quebrada. Enfim, então, Jesus é muito radical. Ele nos chama a nos regozijarmos em meio às perseguições. Olha o texto. Mateus 5, de 11 a 12. Felizes são vocês quando, por minha causa, aconteceu o quê? Sofrerem, zombaria, perseguição. Bem-aventurados vocês quando isso acontecer. E quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Eu acho que a gente perdeu essas categorias. Como eu coloquei no sermão de domingo de manhã passado agora. A gente perdeu essas categorias. A gente não se vê mais sofrendo por Cristo.
a gente se vê sofrendo por causa do outro extremo político. É impressionante. Se você parar para pensar, nós perdemos as categorias. Nós não temos mais nem vocabulário para lamentar. E alegrem-se, exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Então, o que nós estamos dizendo é que nós temos que saber liderar para que outros glorifiquem a Deus. E pouca coisa glorifica mais a Deus do que a nossa atitude em face da adversidade. A forma como a gente trata, como a gente fala daqueles que nos perseguem, né? O líder cristão busca uma atitude e um estilo de vida tão distintos do mundo que, ao entrar na arena da humanidade caída, ele fornece evidências claras de que existe um Deus, um Pai celestial gloriosamente confiável. Pense bem, será que a gente demonstra confiança em Deus quando a gente se vê tão desesperado e queixosos e esperneando quanto qualquer um que não teme a Deus diante dessa política que a gente está vivendo? Será que a gente está demonstrando confiança em Deus? Claro que não. Pastor, aí é aquele... Posso citar um exemplo do Silas lá na praia. A gente nem sabe o que falar para o não cristão relativo a isso. Há um homem que se declara... Como é que o Silas, que é pastor, exatamente, está xingando tanto? A gente fica até sem saber o que falar. Porque... tem coisa que é melhor nem responder mesmo. Não sei se está certo, deve estar certo, mas não é isso, né? Bom, é exatamente isso. Não é que o que ele diz é errado. Está certo, o que ele diz está certo, mas só que a gente pode perder a razão pela forma como a gente diz. Falta tato. Falta tato. Falta amor. Lembra de um sermão que eu preguei dizendo: as pessoas precisam ver muito mais os nossos lenços molhados com as nossas próprias lágrimas do que a sola do nosso sapato. Eu vou citar um exemplo do que ele falou, que é o senador. Eu estava com o senador lá na fazenda do Dolê, lá em Guarda Velha. O senador levou dinheiro lá para construir uma ponte do Lula que deu para ele levar. E ele construiu a ponte. Ou seja, não sei se o senador está correto também em fazer aquilo, mas quem levou o dinheiro lá levou. Quem levou? O tal pastor? O senador? É, o candidato a prefeito. Então. Que é o que o Ciro Malafaia falou contra, né? Entendi. Então quer dizer que ele levou uma coisa boa de uma pessoa ruim. Eu penso o seguinte: não é que você não deve, como cristão, em praça pública, se opor a injustiças e tudo mais. Isso não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é a forma de você fazer isso acontecer. É a forma de você se expressar. De reagir, né? Xingar. Ele na rede social xingando o Alexandre de Moraes, desgraçado. Pois é, isso é uma situação. Que situação. Pode se manifestar, não é ruim para o líder se manifestar, porque por vezes eu me sinto, principalmente pelo meio que eu trabalho, incentivado a pelo menos não ser isento. Só que se eu me manifesto, eu sinto que eu fecho portas. Então, tem maneiras e maneiras de manifestar. Não, sim, mas eu tô falando... Ele está falando politicamente. Politicamente. Deixa eu te dizer uma coisa. É muito difícil hoje, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, você se manifestar. Porque, por exemplo, o próprio Trump, nessa altura do campeonato, ele está revendo a posição abortista do partido. Pra você ter uma noção do nível das coisas. É muito delicado hoje você demonstrar qualquer coisa. Então,
eu penso o seguinte, não é a primeira vez na história que a gente se vê numa encruzilhada assim. E segundo, será mesmo que eu preciso dar minha opinião sobre isso? Será mesmo? Não sei. Eu acho que cada momento você vai ter que avaliar. Não estou dizendo que você não deva. Mas eu acho que o sábio, ele é tardio para falar, pronto para ouvir. Tardio para falar. Prudente como uma serpente, inofensivo igual a mão. Então, assim, a gente tem, se você vai, por exemplo, para o Twitter, para as redes sociais dos grandes mestres hoje lá nos Estados Unidos, você vai para a rede social do Mark Dever, que nem tem mais. Você vai para o John Piper. Você vai para o Albert Mohler. Leia as redes sociais desses homens e compare com as dos nossos líderes evangélicos no Brasil. A maneira desses homens abordarem é de uma decência tão impressionante. Então, eu não sei se a gente deve ter... Na verdade, eu sei. Eu acho que a gente não tem que achar que tem que ter resposta para tudo em todos os momentos. Eu sempre fui da seguinte opinião. Num primeiro momento, eu prefiro perder o argumento e ganhar o amigo. Num segundo momento, ele vai andar comigo, ele vai me ouvir. Então, às vezes, eu deixo o cara falar, ele fica nervoso, eu contemporizo. Em algum momento, ele vai arriar. Na hora que ele arriar, eu converso em amor. Então, eu já errei muito. Meu temperamento é de explosão. Eu já errei muito. Me arrependo muito. E acho que nós estamos vivendo um momento onde nunca foi tão claro a sabedoria da palavra de Deus. Seja pronto para ouvir, tardio para falar. Por exemplo, o candidato a prefeito de São Paulo hoje, conversando hoje com um irmão médico, psiquiatra, aquele homem é claramente como é que chama a disfunção dele lá? Um megalomaníaco, que ele é doença, que ele tem CID, que ele é doença. Resumindo, é doido. Você está entendendo? Tem um número de CID aquilo ali. E aí a gente fica... Nós estamos entregues a isso. Então será que eu preciso dar resposta nesse momento público? Uma coisa é a gente conversar aqui, depois da reunião e da aula aqui, a gente debater fulano, cicrano, uma coisa é isso. Outra coisa é eu ir para a rede social, é eu ir para o debate e a postura, né? A postura como... Gente, é só você ler a vida de Cristo e a vida de Paulo. Como é que eles lidaram com perseguição? Paulo levou um tapa na boca do sumo sacerdote, mandou. E ele teve a humildade de dizer, olha, perdão, se eu soubesse que ele era o sumo sacerdote, eu não tinha falado assim. Falta-se muito respeito também, né? Mesmo que seja pessoa entendeu? Diferente, mas não respeitar. E foi assim que quando você pega a postura de Paulo, quando Onésimo fugiu de Filemon, né? Que Paulo prega o evangelho para ele, Onésimo converte. Paulo manda Onésimo de volta, com a carta na mão. Tudo bem que foi uma carta bem de pressão, mas Filemon, reconsidera. Eu teria autoridade para te dizer, perdoa e solta ele. Não, mas eu quero que você considere isso, que seja do seu coração. Olha o exemplo de liderança. Não só de cumprir uma tarefa, libere Onésimo, mas que a tarefa seja cumprida com uma mudança no coração do Filemon, de perdoar o Onésimo, que causou muitos danos para Filemon. Então esse é um grande exemplo de liderança. Paulo disse, pastor, que o Onésimo era tão importante para ele como também para o Filemon. Exatamente. É muito importante. Recebe ele como eu recebo Exato. uma mim, né? E se você parar para pensar, o Império Romano,
que tinha aquele altíssimo número de escravidão, que era altíssimo, era assustador, ele foi implodido com o espírito do cristianismo. Ou seja, o que mudou o Império Romano não foi um espírito revolucionário de insurgência, de todos os escravos agora pega o machado, a enxada e vamos enfrentar esses donos de terra, né? Não foi isso que Paulo incitou. Entende? Então, assim, eu penso que o líder ele tem que demonstrar sabedoria para saber ouvir, ser tardio para falar, demonstrar amor até por aqueles que o perseguem, ainda que ele diga, olha, é difícil amar fulano, e é mesmo, mas eu tenho lutado para conseguir amar. Isso é bonito, hein? Isso é bonito, isso é nobre, não é hipocrisia. Então o líder busca uma atitude, um estilo de vida que é distinto do mundo, e ele entra na arena com essa atitude, o que acontece? As pessoas vão dizer, você é diferente, você é homem de Deus. Esse é diferente. Esse é diferente, olha como é que ele fala, olha como é que ele se refere ao seu inimigo político, olha como é que ele trata as pessoas, ele confia em Deus. Tanto confia em Deus que ele consegue ser vulnerável, por assim dizer, na frente dos outros. Olha esse texto aqui. Vocês são o sal da terra. Mas é interessante, você não pode deixar de notar, que no versículo 11 e 12, Jesus veio dizendo que você tem que viver de um modo diferente. Diante do sofrimento, da zombaria, da perseguição, das mentiras que falam sobre você. Então, essa atitude aqui diferente é o que caracteriza você, crente, Jesus está dizendo, como sal da terra. A gente costuma dizer, vocês são sal da terra, e a gente pensa nisso de forma vaga. O que é ser sal da terra? Hã? O que é ser sal da terra? Evitar ultrapassão. Sim, mas como? Você tem que ler as bem-aventuranças, porque é a encarnação do Espírito das bem-aventuranças que faz você ser sal da terra. Você é sal da terra na medida em que você encarna todas as bem-aventuranças, ou busca encarná-las, vivê-las. Então, se você não é assim, você está sendo como todo mundo numa terra podre. Você está sendo podre como todo mundo. Você está sendo escuro como todo mundo. Você não serve mais. Você vai ser jogado fora, pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Agora, essas boas obras são boas obras de uma vida que encarnou as bem-aventuranças. Fazendo um link com isso que o senhor estava falando anteriormente, de ter essas características, considerando esse texto aí, o sal e a luz, eles não chamam a atenção para si. O sal, ele realça sabor. Ninguém fala assim, nossa, que sal, que sal gostoso. Uhum. O pessoal elogia a comida, né? Uhum. Até porque sal em excesso estraga a comida também, né? Se o sal não tivesse ali, se ele não tivesse as propriedades que ele tem, né, ele não iria realçar as obras do próprio Deus. Se a gente não tivesse essas características, não iria realçar. Da mesma forma, a luz. Ninguém fica falando, nossa, que luz. A luz aponta para algo. Esse algo são as obras do próprio Deus. Olha o que é ser sal e luz.
em contraste. E veja, felizes os pobres em espírito, ou de espírito. Isso aqui é o oposto de vanglória. Felizes os que choram. Isso é o oposto de autoafirmação de vanglória. Porque o chorar aqui é chorar por saber que é tão pecador, que é tão orgulhoso, que chora. Né? Humildes são felizes. Tem fome e sede de justiça. É misericordioso. Percebe essas qualidades? Tem coração puro. Fico ouvindo piada, né, pastor? E passando piada, adiante. Promovem a paz, são pacificadores. E são perseguidos por viver esse tipo de vida. Entende? Então, essa característica é o que nos faz ser sal e luz. Você não é sal e luz com seus próprios padrões. Você quer entender o que é ser sal e luz? Olhe para as bem-aventuranças. Alguém já disse que o Sermão do Monte inteiro é uma exposição das bem-aventuranças. São as bem-aventuranças na prática. Na realidade, isso aí é a marca do líder. É, exatamente. E a marca de um crente. Essas são as marcas do líder. Se você pegar as bem-aventuranças, e Jesus dizendo na sequência, que é o texto que a gente tem aqui, Mateus 5, de 13 a 16, dizendo que ser sal da terra e luz do mundo é a encarnação dessas bem-aventuranças, o que Jesus passará a fazer, a partir do verso 17 do capítulo 5, é mostrar na prática o que significa ser manso, humilde, chorar, perseguido por causa da justiça, etc, etc. Quando as promessas de Deus de cuidar de nós e fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, realmente tomarem nossos corações de tal modo que não sejamos vítimas da ganância, do medo ou da vanglória, mas ao contrário, manifestemos contentamento, liberdade e amor pelas outras pessoas, o mundo será obrigado a admitir que aquele que nos dá esperança e liberdade deve ser real e glorioso. Essa frase é absolutamente fantástica. Esse é o tipo de líder que a gente tem que ser. Confia, Deus prometeu cuidar de nós, fazer com que tudo coopere para o nosso bem, até o nosso estado político atual. Então, quando isso toma conta do nosso coração e a gente não fica escravo, vítimas, né, da ganância, do medo, da vanglória, mas em vez disso a gente manifesta contentamento, espírito livre, coração livre, amoroso pelas outras pessoas, o mundo será obrigado a admitir que aquele que nos dá esperança e liberdade deve ser real e glorioso. Esse vanglória aí é o pior erro do líder. Falar, pô, eu já fiz isso, já fui. É horrível mesmo. Isso que você está fazendo, eu já fiz muito melhor. Exato. Não. Mas a gente, por natureza, a gente é propenso a isso, né? Por natureza, a gente... Coisa pior que deve ser, né? Na medida em que você vai envelhecendo, pessoas novas vão surgindo. A tentação de olhar e de se sentir esquecido, deixado. Isso é muito real para todos nós. E a gente precisa entender, né? Que importa que Cristo vá crescendo na vida dos outros, né? E a gente vai diminuindo, apagando. É o natural, né? Mas não é aceitável para nós. A gente quer ser lembrado toda hora, reconhecido toda hora. É duro. Senão alguém deprime.
As coisas mais difíceis que tem é isso, é você saber lidar com transição numa igreja levando isso em consideração. Quando eu cheguei na Batista Central, a primeira vez o pastor Marcílio me levou para pregar, eu era cara de menino, tinha 30 anos de idade, e eu ia pregar naquele culto da manhã e a senhorinha não sabia que eu era o pregador. Aí eu sentei no banco, sabia lá que era o banco dela, e eu sentei. Aí ela chegou, irmãozinho, você está no meu lugar. Eu falei, minha irmã, desculpa. Aí o pastor Marcílio me chamou na hora de pregar, me apresentou. Moço, depois do culto ela estava tão sem graça. O senhor é o pastor. E eu falei daquele jeito. Eu falei, se eu não fosse... Então, né, quer dizer... É isso. Segundo, liderar decidido a amar tanto amigos quanto inimigos, confiando em Deus e esperando em suas promessas. Como é que a gente alcança um amor forte o suficiente para abençoar e orar por nossos inimigos, gente? Porque é difícil isso aqui. Aliás, não, vamos ser honestos, é impossível. A resposta dada nas Escrituras, e este é o segundo nível do círculo interno da liderança espiritual, é que a confiança em Deus e a esperança em suas promessas conduzem ao amor. Paulo explicou essa dinâmica em Gálatas 5:6, pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Tenta explicar isso. A fé que se expressa pelo amor. O senhor pregou sobre paciência, Paulo, que através da paciência você atinge o amor. Vale muito também ter paciência, né, para poder... Vai chegar lá na perseverança também. A fé que se expressa pelo amor, ou seja, eu confio tanto em Deus para cuidar de mim que eu não preciso preocupar comigo mesmo. E o que é na prática uma pessoa que não se preocupa com ela mesma? O que é na prática isso? É uma pessoa que vive para os outros. Se você não tem que preocupar consigo, você vai se voltar para outros. Então eu confio tanto em que Deus cuida de mim, que eu não preocupo comigo. O que eu faço, o que eu digo, como eu vivo, se volta para os outros, para o bem do outro, para o cuidado do outro. Eu me lembro de estar falando sobre isso no seminário, eu lecionava no seminário lá em Campinas, São Paulo, e uma moça que estava na classe, quando eu falando disso, de você esquecer de si mesmo. E quando Jesus fala, Paulo fala que a gente tem que amar, Jesus falou amar o próximo como a gente ama nós mesmos, eu disse, olha, o parâmetro ali sobre como a gente deve amar o próximo é a forma como a gente se ama, aí a gente tem que se esquecer. Eu falando nessa linha, aí ela virou e falou assim, professor, desculpa, mas se eu não me amar, quem vai me amar? Aí eu citei, assim, na hora, João 3,16, porque Deus te amou tanto, fulana, que deu seu Filho unigênito, para que se você nele cresce, não perecesse. Você é amada por Deus. O problema não é que você não tem quem te ame. Não é que você não tem quem te ame, é que você não confia que Ele te ama. Porque se você confiasse que Deus te ama, você não se preocuparia em ter que se amar. Você já é amado bastante para você conseguir. Paulo, concluindo a carta aos Efésios, ele vai falar disso, amor com fé. Pensa, esse tipo de amor salva casamento.
Já pensou se você tiver que fazer pelo cônjuge, tão somente na medida em que ele corresponde a você? Acabou o casamento. Mas você faz na medida em que você sabe que Deus te ama e que, portanto, você não tem que preocupar com você. Então, se a mulher não cozinhar para você, se ela não te der a atenção que você acha que ela deveria te dar, não tem problema. Deus te ama. E você, então, cuida dela. Porque Ele te ama. Isso salva pastor no ministério. Poxa, essa igreja não me reconhece. Deus te ama. Ele te achou digno de te servir no ministério. Então, é o que Paulo vai dizer, né? Quanto mais vocês me desprezarem, tanto mais eu vou me desgastar por amor a vocês. Ele vai dizer aos Coríntios. Então, essa é a questão. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Porque, em última instância, o que a gente está dizendo, gente, é que a falta de amor no coração ou na prática de vida de alguém, em última instância, é falta de fé em Deus. Fé no sentido de acreditar que Deus te ama, cuida de você, faz tudo cooperar para o seu bem. Então você sabe que você não precisa preocupar consigo. Você se entrega. Você vai amar os outros. Olha o que Paulo vai dizer aqui em Colossenses 1. Com relação aos Colossenses. Pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus. Olha como ele conecta. Sua fé em Cristo Jesus com seu amor por todos os santos. Não se desconecta, ou seja, o amor por todo o povo santo é prova de que os colossenses tinham fé em Cristo Jesus. E ele acrescenta no verso 5, esse amor por todo o povo santo vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Você não tem que garantir nada para você aqui. Já foi comprado para você no céu. Quem entende isso consegue servir o próximo. Mas na prática é difícil. Mas é por isso que você tem que fazer como salmista. Você tem que pregar para a sua alma o tempo todo isso aqui. O tempo todo você tem que lembrar a sua alma disso. Então, essa expectativa do que eles tinham reservado para eles no céu, essa expectativa, eles começaram a nutrir no coração desde que ouviram pela primeira vez a verdade do Evangelho. Gente, agora pensa comigo. O Evangelho que te faz parar de querer coisa na terra, porque você já tem no céu. É esse o Evangelho pregado hoje? Desde que você ouviu o Evangelho pela primeira vez, a expectativa de vocês foi realocada. Deixou de ser para si e aqui, para ser em Cristo e além. Isso me faz concluir, meu povo. Antigamente, eu tinha mais cuidado em dizer isso, mas hoje não. Me faz concluir que muitos do que dizem está pregando evangelho, não está pregando. Não é igreja, não é evangelho. Porque isso aqui é evangelho, ó. Te faz pôr confiança em Cristo, te faz confiar no amor dele, a ponto de que você ama outros. Eu já participei de culto, de inauguração de escritório, em que eu vi pastor orando, pedindo para Deus fechar todos os escritórios da região para que ele prosperar. Eu escutei isso. Isso é um absurdo. Eu me senti num culto cananeu, onde entidades E aí, vocês têm essa expectativa. Qual é a expectativa? Que expectativa era? Das coisas reservadas no céu.
Não é isso que está escrito aqui? E essa expectativa, ela foi mudada, ou seja, da terra para o céu e do eu para Cristo, desde a primeira vez que eu vi o Evangelho. Conversão. Conversão. Então, se você vê alguém que se diz convertido a Cristo, mas não consegue perceber essa reorientação de amores na vida dela, você tem toda a autoridade bíblica para dizer, isso não foi conversão. Outra coisa, pastor, esse amor não está relacionado a participar da vida. Exatamente. Entendeu? É isso aqui. A vida deles. É isso aqui. Os problemas deles é problema da gente também. Mas só consegue fazer isso quem para de pensar em si. Porque senão você vai fazer o quê? Você pensa tanto nos seus próprios problemas que não sobra tempo para você pensar no dos irmãos. E por que você pensa tanto nos seus próprios? Porque você não acredita que Deus está cuidando deles. Pastor, mas hoje em dia a gente está mais preocupado. Assim, a gente até se converte, porque a gente conheceu o Evangelho e a gente se converteu, ok. Arrependimento, Cristo, ok. Mas a gente está mais preocupado com as coisas que são aqui da terra, não das coisas que são do céu. Então Isso. você corre e trabalha, e vive e tal, e o céu? Não existe, não é real. Mas ninguém pensa no céu. É, ué. O tesouro está aqui, a traça e a ferrugem está comendo e o povo está aí. Você vai até na igreja, se converte, é graça, é legal, a igreja e tal, mas e o céu? Não pensa no céu. Os irmãos que são mais antigos aqui, recentemente, lembra quando Samuel, meu filho, teve aquele problema que a gente pensou até que fosse perdê-lo por causa do Crohn, né? Irmãos, eu nunca senti tanta força para servir e pregar do que naqueles dias. Nunca. Eu provei na prática o que é Deus cuidar de nós e você poder se entregar para o outro. A ponto de, às vezes, ter saudade disso. É impressionante como que Deus se prova cuidador de você quando você se entrega para Ele, mesmo que diante do pior tipo de problema que você esteja enfrentando. E quando você confia nele e entende que Ele te ama e sabe que Ele cuida das suas coisas, você consegue se misturar na vida dos irmãos. Você sabe o que te tem aguardado no céu. Pastor, rapidinho, então o texto me combina muito sobre essa questão de terreno, no caso lá no céu, é Filipenses 3:19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o estom, e eles se gloriam no que deveriam se envergonhar, Isso. só pensam nas coisas terrenas. Exatamente. Eu vi um pastor ontem, me mandaram um link, um moreninho, queria até saber o nome desse sujeito. Ele, usando o exemplo dos patriarcas, e disse, mostrando por A mais B, que todos os patriarcas viveram e buscaram com intensidade a prosperidade. E por isso eles foram prósperos. Eu falei, meu Deus. Os puritanos eram ricos, só que tem o seguinte, ele não joga o seu dinheiro, ele só aprende daquilo que é pão. Exato. Automaticamente. Isaías, exatamente. Processo natural. Em outras palavras, quando nossa esperança é forte, nossa esperança em quê, gente? No que nós temos reservado para nós. Somos libertados dos medos e preocupações que impedem o livre exercício do amor. Portanto, um líder espiritual deve ser uma pessoa com forte confiança na bondade soberana de Deus, que é capaz de fazer todas as coisas cooperarem para o seu bem. Caso contrário, esse líder inevitavelmente cairá na armadilha, olha só, de manipular as circunstâncias e explorar as pessoas para garantir para si um futuro seguro e feliz, do qual ele não tem certeza se Deus proverá. Isso é incredulidade. O que a gente mais vê em líderes sem fé é manipulação de gente e de circunstância. Por quê? Porque não confia em Deus. Na raiz de toda manipulação eclesiástica de liderança está a incredulidade em Deus. Pastor, a gente consegue falar isso externamente também, né? Mesmo sendo cristão, líderes
né, gerenciando empresas, empreendedorismo, né, está na frente de pessoas para gerar resultado, a gente tem até essa tendência como de manipulação. mesmo não só eclesiástica, como a gente falando. Até que ponto a gente fazer poupança para o futuro, pensando na doença, é não crer em Deus? Não, eu penso o seguinte, Davi, penso na palavra de Deus diz, né? Que a gente, não, isso é normal, a gente fazer isso. A palavra de Deus, ela vai falar que para você ser como a formiga, trabalhadora, previdente, a formiga é previdente, né? Mas existe uma diferença entre previdência e ganância e amor ao dinheiro. Avareza. Avareza. Primeira coisa é Deus, os domésticos da fé. E aí, disso que sobra, aí você faz a previdência. Percebe? Eu acredito que isso é comum a gente fazer isso. Não há pecado nisso. Como o Joaquim colocou, lembrando o profeta Isaías, se você é do tipo que investe seu dinheiro só no que é pão e no que satisfaz, você vai descobrir que sobra. O problema é que a gente não investe só no que é pão e no que satisfaz. A gente quer pão e presunto Parma. Quer fama também? E fama. É pão. Jesus não prometeu. Pão e ostentação. Jesus não prometeu presunto Parma. Ele prometeu pão. Entendeu? Aliás, eu diria mais, Davi. O crente deve ser de tal modo previdente que ele tenha com o que socorrer o irmão na angústia. Isso é prudência, pastor. Sim. Isso é prudência. Sim. Não é problema isso. O maior exemplo disso é Moisés no seu governo, né? Diante de socorrer a sua família, né? Então, Graças à previdência. você fala José do Egito. José do Egito. A sabedoria de Deus de estocar para poder depois abençoar outros. É isso aí. O que a gente tem que focar em primeiro lugar é o reino de Deus e a justiça. Agora, por exemplo, para você ter uma noção, a Isabela abriu a continha dela no Nubank. A menina nunca deu água para um passarinho. Aí veja, o problema não é ela abrir a conta no Nubank, é o que o Nubank fez. Deu um cartão de crédito para ela de R$6.500. Quê? É. Quanto? 6.500. O meu é 400. Se eu fosse... Olha lá. Você tá vendo? Isso aí, ó. Se eu fosse você, eu faria um reset de Nubank. Mas você tá vendo a mente de quem é gastador? Porque eu tô vendo esses 6.500 para ela como uma enorme tentação. Uma pessoa de 19 anos, graças a Deus meus filhos são muito seguros. Desde pequenininha, a Isabela e o Samuel, assim, eu lembro do Bruno e a Juliana lá de Campinas, a família que nos recebe lá com tanto amor, levou os dois para ir no circo. Eles eram pequenininhos. Terminou o circo, foram no shopping Guatemi e levaram eles na loja de brinquedo para dar presente. Escolhe o brinquedo. Eles falaram assim, não, a gente já tem. Isso aí não é meu, isso é de Deus. Então assim, mas eu estou pensando o seguinte, uma pessoa de 19 anos hoje, com um crédito de R$6.500, se ela não é uma pessoa contente, em quanto tempo você acha que ela vai estar devendo até a aposentadoria do pai? 10 minutos. 10 minutos, se durar isso. Um iPhone já foi. Um iPhone já foi isso aí. Então, é isso que eu quero dizer. A gente tem que saber aquilo que é pão e aquilo que satisfaz. Então, uma pessoa forte, de confiança, sabendo que Deus proverá.
Nós vamos parar por aqui. Mês que vem a gente volta para o segundo módulo. Então hoje, primeiro, liderar para que outros glorifiquem a Deus. Segundo, liderar decidido a amar tanto amigos quanto inimigos, confiando em Deus, esperando nas promessas. Pastor, Diga. aqui, segundo o breve testemunho, Claro. eu vou sair daqui hoje. Para mim, eu entendi o que é o Evangelho. Amém. É uma pessoa que confia tanto em Deus e não se preocupa tanto com ela. É isso que eu entendi. E eu ouvi de um amigo, não sei aonde, ele falou assim, eu estou fazendo para Deus, não para o homem. Agora eu entendi o sentido dessa palavra, dessa frase. É isso. Amém. E você também começa do fato, ô Léo, que você não confia na sua própria justiça, né? Você confia em Cristo como sendo a sua justiça. Ele sim cumpriu no próprio corpo a lei de Deus e tudo mais, né? Que bom, Léo. Obrigado. Estou marcando aqui para lembrar. Vamos orar encerrando? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta noite e tudo e tanto que nós pudemos juntos aprender e compartilhar. Dá-nos cada vez mais ânimo para sermos líderes espirituais. Abençoa-nos. Que o Senhor venha nos aumentar a fé e a esperança no Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.